Ana Carla Abrão Costa é líder do escritório da Oliver Wyman no Brasil e sócia nas práticas de finanças e risco de políticas públicas. Ex-secretária de Economia de Goiás, doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre pela EPGE e FGV. Seja muito bem-vinda ao programa Face do Poder do Hoje News, Ana Carla. Obrigada, Edna. Obrigada, Wilson. É um prazer estar aqui com vocês e participar do programa Face do Poder do Hoje News. Ana Carla, você não tem economizado críticas às reformas propostas pelo governo de Jair Bolsonaro, principalmente a tributária e administrativa. Na sua avaliação, o que está errado nas propostas? Bom, Edna, a gente começa, pela própria... Quando a gente olha a condução das reformas pelo governo, é muito difícil não criticar a situação que a gente está vivendo. Vamos lembrar que nós, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com uma pauta, apoiado por uma pauta liberal que o ministro Paulo Guedes defendeu ao longo da campanha. E, na verdade, nada disso aconteceu. Ou seja, mesmo que a gente não pegue especificamente as duas reformas que você citou e que, de fato, são as que hoje são mais criticadas e criticáveis, mas, de fato, assim, a condução do governo nesses quase 3 anos mostra que nada daquela pauta reformista, privatizante, modernizante que o ministro Paulo Guedes colocou e o presidente Bolsonaro disse bancar ao longo da campanha aconteceu. E quando a gente olha especificamente as reformas tributária e administrativa, o que nós vemos é um processo de desmantelamento de propostas que poderiam ser muito boas. Tanto na tributária quanto na administrativa, existem formulações muito estudadas, profundamente debatidas, e que não só não foram aproveitadas, como foram desvirtuadas ao longo, não só da proposta colocada pelo governo, mas também na condução política, na articulação política ou na ausência dela pelo governo. Então, de fato, as críticas, elas vêm pelos resultados que essas propostas têm gerado ao final do processo de tramitação e com a sua aprovação. Bom, a PEC 32, que trata da reforma administrativa, deve entrar em votação para os próximos dias aí na Câmara dos Deputados. Ela, por sua vez, não agradou nem os servidores públicos, que queixam que perdeu alguns privilégios, e nem a iniciativa privada, que mantém o fosso entre o trabalhador privado e o trabalhador público. Na sua avaliação, a senhora acha que ainda há possibilidade de ser alterada em plenário? Não, Wilson, essa proposta ela já chegou no Congresso Nacional com problemas estruturais, até mesmo o uso de uma PEC para fazer uma reforma administrativa que ia, inclusive, de encontro à estabilidade. Ela propunha ali 5 vínculos funcionais distintos, questionava a estabilidade para algumas carreiras, ou seja, ela começou com um instrumento legislativo equivocado, no meu entendimento, com um nível de complexidade desnecessário, e o que a gente viu foi a convergência ainda para a PEC, ou seja, o relator optou por manter a PEC, mas, inclusive, a única justificativa para o uso da PEC, tendo em vista o que o relator manteve da reforma, seria a inclusão do Judiciário e do Ministério Público nas vedações daqueles privilégios de férias acima de 30 dias, punição, aposentadoria por punição e etc. São esses, são os membros desses poderes que hoje usufruem dessas vedações, mas o relator optou por não incluí-los, que sabemos são hoje a casta mais privilegiada de servidores públicos. Então, quando a gente olha a estrutura que ficou na PEC, a partir do relatório aprovado na comissão especial, de fato eu não tenho nenhuma esperança de que essa PEC será, esse relatório será
corrigido em plenário, até porque ele tem vários outros problemas, todos eles, inclusive, vinculados à questão da desigualdade dentro do serviço público e fora, em relação aos trabalhadores do setor privado. E aqui eu posso citar não só essas vedações, que, na verdade, elas de efetividade elas não têm quase nada, porque o relator excluiu os servidores que têm esses privilégios da reforma, e, além disso, ele insistiu em manter lá uma definição de atribuições típicas de Estado, que, na verdade, vai gerar uma situação muito complexa, porque quase todas as carreiras vão se atrelar a essa definição. Além dos privilégios, né, para policiais, para as polícias, que foi incorporado em função, claro, dos lobbies ali da bancada da bala, e vem, inclusive, né, alinhados ao que nós sabemos que tem sido, né, esse Estado policial que o governo federal tem fomentado o Brasil afora. Ana Carla, como você vê o trabalho do Paulo Guedes? Ele continua ainda liberal? O que você acha? Edna, eu tenho muita dificuldade assim, de fazer críticas, né, às pessoas. Eu acho que o ministro, né, ele se engajou num governo que nós sabemos, né, que foi um governo que foi desmanchando e rasgando a fantasia ao longo desses últimos 3 anos e demonstrando que de liberal não tem nada, que de moderno não tem nada, na verdade é muito retrógrado, é um governo autoritário que ameaça as instituições, que ameaça a nossa democracia, que tem todas as pautas de costume equivocadas. E o ministro se juntou a esse governo, talvez com a ilusão de contribuir para o país na pauta econômica. O que nós vemos é que ele não conseguiu, até porque quem tem a caneta é o presidente da República. E, na verdade, inclusive, metade dessa caneta hoje está com o Congresso Nacional, tendo em vista que o presidente delegou boa parte, né, da gestão, inclusive da gestão do orçamento, para o Congresso Nacional. Então, o que eu vejo é que o ministro, ele se mantém ali, talvez com alguma ilusão ainda, mas, sem dúvida nenhuma, ele está manchando a biografia dele ao insistir num governo, né, e apoiar um governo que nós sabemos que entrará para a história como um dos piores governos que nós já tivemos no Brasil. Se não, pior. Bom, eu vou voltar novamente aí sobre reforma, falando sobre a reforma tributária, que essa impacta diretamente na vida de todos nós, tanto contribuinte quanto empreendedores, enfim, e o setor público. Os governadores, por exemplo, não abrem mão do ICMS se não tiver uma compensação, fala em fundo, etc. Os prefeitos, por sua vez, temem perder a participação no fundo constitucional, que é o Fundo de Participação dos Municípios. A senhora acha que é possível encontrar um meio termo, um caminho aonde todos sejam beneficiados? Porque, afinal de contas, a reforma, alguém tem que perder. Como é que a senhora acha que isso avança, se todo mundo, principalmente os governadores, resistem a abrir mão de alguma coisa? Essa é a dificuldade das reformas, das grandes reformas, né, Wilson? Principalmente na situação que nós temos, né, de um país muito capturado por interesses individuais. Isso vale para a tributária em relação, né, a tantos subsídios que foram sendo dados ao longo do tempo, até tendo em vista o crescimento da nossa carga tributária, a complexidade do nosso sistema tributário. Isso vale para a administrativa, em que, né, o Estado, a máquina, acabou cooptada também por interesses corporativistas específicos. E eu sempre digo, assim, defender os seus interesses é legítimo, é absolutamente legítimo. Cada categoria, cada grupo de empresários tem o direito, né, de defender os seus interesses. O grande problema é que é o Congresso Nacional e o governo, a partir da formulação de propostas, que tem que mediar esses conflitos. São conflitos distributivos que existem em qualquer situação. Talvez no Brasil estejam mais aguçados pela ausência de reformas e pelo excesso de sensibilidade a lobbies e a pressões que o nosso Congresso demonstrou nos últimos anos, nas últimas décadas até. Mas, sem dúvida alguma, que
resolver ou equilibrar esse conflito distributivo é papel do formulador e do legislador. E isso nós não temos hoje. As escolhas que estão sendo feitas, quer seja pelas propostas que o governo está colocando de forma atabalhoada e pouco profunda, quer seja porque não tem habilidade política e o Congresso Nacional acaba decidindo sem olhar o todo, mas sim, com base em seus interesses específicos, está gerando o que a gente está vendo. É por isso que é tão difícil avançar, e quando a gente avança, cede-se tanto para tanta gente que, ao ninguém perder, na verdade o país está perdendo, porque afinal de contas a conta só aumenta e ninguém cede lá os seus benefícios, os seus privilégios, as suas isenções em prol da coletividade, porque esses não têm voz lá no Congresso para gritar, não tem bancada lá no Congresso para falar por eles. E é por isso que a gente está vendo reformas como o caso da privatização da Eletrobras. Ela, sem dúvida nenhuma, cedeu-se a tantos interesses particulares que o resultado final é uma conta de luz mais alta, mais cara para todo mundo, para nós todos cidadãos. A reforma tributária, se ela avançar como está, ela certamente vai impactar como você mesmo colocou, o fundo de participação dos municípios, dos estados. Ou seja, não dá para ceder para todo mundo. A gente tem que fazer escolhas. E num país tão desigual quanto o nosso, essas escolhas deveriam beneficiar os que mais precisam. Infelizmente, a gente está na direção inversa. As propostas que estão saindo do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, beneficiam aqueles que já têm muito e que já têm seus privilégios, mas não abrem mão deles. Ana Carla, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Edna, um grande prazer. Wilson, um prazer, até porque eu mato um pouquinho de saudades aí de Goiás, né? Eu, como goiana, e tanto tempo com dificuldade de ir até aí, né? É, sem dúvida nenhuma, uma forma de poder estar um pouco mais perto. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, senhora, e até uma próxima oportunidade a gente falar mais sobre esses temas tão relevantes para o país, e que é as reformas que estão, pelo menos, bem intencionadas no Congresso e mal resolvidas. Obrigada, Wilson, e obrigada a você.